Vamos aproveitar esse momento nosso de palavra de vida para, através da Bíblia, que é a palavra de Deus, entendermos um pouco o que vimos, o que aconteceu, o que é o batismo. O texto que vamos usar é o de Romanos, capítulo 6, versos 3 ao verso 5. Romanos foi uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo, tinha como objetivo estar trazendo o sentido da justificação pela fé. E no capítulo de número 6, ele nos explica sobre o que é o batismo. É essa união mística entre o crente, Cristo, o Pai, a união entre o crente e a igreja. E a gente vai procurar entender um pouquinho isso através da leitura desse texto. Leia comigo Romanos 6, verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O apóstolo Paulo é tido como um grande doutrinador da igreja cristã. Ele foi autor de pelo menos 13 epístolas do Novo Testamento e tem, tanto a sua chamada ministerial quanto a sua formação, o intuito de dar formação aos crentes da igreja que estava surgindo. Ele tem um ministério diferenciado ao ministério de Pedro, por exemplo. Pedro teve o seu foco mais voltado para a comunidade judaica. Paulo, ele era um homem de horizontes amplos, uma pessoa cuja formação admitia que ele pregasse aquele evangelho não só para a cultura judaica, mas também para aqueles que eram considerados gentios ou os não-judeus. E nesse capítulo 6 da Epístola aos Romanos, ele mostra o significado do batismo. Vamos definir a palavra batismo? A palavra batismo vem do grego baptizo, que quer dizer imergir em água, temperar o ferro em brasa em água. Era um costume antigo que os ferreiros, ao construírem a sua espada, para temperar o ferro, mergulhavam num barril cheio de água fresca ou água gelada. Esse choque térmico fazia com que o tempero do ferro fosse feito e que aquela espada fosse forjada. Assim, esse termo tornou-se usual naquela época. Para nós hoje, o batismo tem uma significância um pouco diferente. A palavra é aplicada como sinônimo de imergir, ser imerso em. Batismo para nós, evangélicos, é alguém ser levado a um lugar especial, um rio, uma piscina, um batistério, e ali ser imerso em água. É um testemunho público de uma mudança interior, é um testemunho público de fé, onde aquela pessoa convertida declara a sua fé em Cristo Jesus, a sua submissão à palavra de Deus, e então, cumprindo essa ordenança de Cristo, ele é batizado. Mas o batismo traz pelo menos duas características ou simbolismos que são muito especiais. Nós, wesleyanos, entendemos que o batismo por imersão, ele exemplifica melhor o verdadeiro sentido do batismo. E existem duas características: morte e ressurreição. O batismo significa morte. Significa que aquela criatura antiga, aquela criatura cheia de vícios, maus costumes, aquela criatura distante de Deus, está sendo sepultada naquele momento, para que ressurja uma nova criatura, com hábitos novos, características novas de vida, uma nova forma de pensar, de crer, de ser. O batismo, em primeiro lugar, significa a morte do velho homem. Certa vez Nicodemos perguntou a Jesus, quando Jesus disse a ele que era preciso que ele nascesse de novo, ele disse: Senhor, como eu vou nascer de novo sendo já velho? Como eu posso nascer de novo já sendo um homem feito? Eu tenho que retroceder, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus então explicou a Nicodemos: não, Nicodemos, não se trata de voltar ao ventre da sua mãe, mas se trata de um novo nascimento, na água e no Espírito, simbolizando um nascimento através do arrependimento
e de uma regeneração operada pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, então, nos fala no verso de número 4 assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Quando alguém é imerso na água, significa que ali está morrendo a velha criatura. Sabe que esse momento é muito importante, porque afinal, qual de nós não tem coisas na nossa vida das quais nós nos arrependemos, nós desejamos esquecer, desejamos deixar para trás, desejamos ter uma nova chance? O batismo é a oportunidade de realizarmos isso de fato, onde estamos deixando para trás tudo aquilo que pesava sobre nós, a condenação que pesava sobre nós, toda a vida antiga e o fardo do pecado sobre os nossos ombros foi deixado para trás. Então, cada momento que você viu alguém ser imerso naquela água, significa que ali uma criatura velha está sendo sepultada. Mas o batismo